Bem-vindo a mais um vídeo. Sou o instrutor André e vou falar aqui um pouco sobre o exame do Detran, o exame de prova prática do Detran de Pernambuco. Falar de detalhes importantes para você nem fazer o exame lá sem ter problemas sobre reprovações. O que devemos lembrar quando entrar no carro é colocar o cinto de segurança. Fiz até um questionário aqui para não esquecer nada, e caso eu esqueça, eu peço para que vocês me lembrem aí nos comentários para que eu possa responder as coisas com calma para vocês. Mas o que eu escrevi aqui é coisas bastante importantes para que vocês lembrem de fazer o exame e não esquecer de nada. Lembrar de colocar o cinto de segurança, que é o que estou mostrando aqui que eu estou sem. Devemos colocar o cinto de segurança e na hora de colocar esse cinto, certificar que ele está bem atacado para que ele não pule na hora do exame. Se ele estiver mal encaixado, talvez ele se solte. Então é bom vocês verificarem empurrando ele com força aqui, ó, ou puxar, para que não tenha problema depois, tá? Parece uma besteira, mas não é. Então certificar que o cinto de segurança está bem atacado. Colocar o cinto de segurança foi o que eu falei agora. E lembrar de verificar se o examinador ele colocou o cinto dele também, tá? Ele vai estar aqui do lado de vocês na hora do exame. Então verifica se ele está de cinto. Se ele tiver sem cinto, que é muito difícil eles estarem sem o cinto, mas verifica se ele está com. Se ele tiver sem, manda ele botar, tá certo, pessoal? Ajustar o banco do carro para a altura de vocês. Vim aqui na parte de baixo do banco, procurar aqui a trava e ajustar corretamente, certificar que ele travou. Tudo isso é antes de iniciar a prova, tá? Então assim, quando vocês entrarem no carro, tem que fazer esse passo a passo, tá? Ajustar o banco do carro, ajustar os retrovisores, os três. Se possível, verificar primeiro aqui o da esquerda, para vocês terem uma medida mais aqui da baliza e da garagem. O da direita, na hora que também for entrar na garagem, que é muito importante esse retrovisor aqui do lado direito. E por último, esse aqui de cima. Não esqueça de nenhum dos três. Caso vocês esqueçam de um desses retrovisores depois que iniciar o exame, não mexa mais não, porque senão vai ser falta. Então entrar no carro, fazer esse procedimento com calma, para que não tenha problema. Tirar o freio de mão, depois que vocês fizeram esse procedimento todo do início e tá todo já pronto para iniciar a prova, tirar o freio de mão. Quando o examinador disser pode seguir, aí vocês vão aqui, ó, e tira o freio de mão, tá certo? Lembrando que quando vocês entrarem no carro, o carro vai estar ligado, tá? Então assim, não desliga o carro e liga de novo não. Depois que vocês fizeram tudo isso, deixa o carro ligado, é só tirar o freio de mão, colocar a primeira e seguir para a baliza, que é o primeiro exame, a primeira etapa do exame é a baliza, tá? Tirar o freio de mão, lembrar de colocar a seta daqui, que é quando vocês saem para a direita, certo? Vamos lembrar dessa seta aqui, ó. Quando o examinador mandar você sair da onde você está, lembrar dessa seta que é a seta da direita, é a primeira seta que vocês vão utilizar, que é a da saída do início da prova, tá? Vamos contar. A primeira seta foi essa aqui. Lembrar de colocar a seta da saída, que é essa que eu falei, e lembrar de colocar a seta da baliza. Tivemos a primeira seta, que é a da saída, e a segunda seta de aproximação da baliza. Certo? Vamos tomar cuidado com essas setas, porque no início da prova, se vocês esquecerem uma dessas setas, vocês não podem mais cometer falta nenhuma. Tá certo, pessoal? Colocar a seta da aproximação da baliza. Quando vocês colocarem essa seta, naquela parte que vocês enrolam a direção para a esquerda, a seta tem que desarmar. Normalmente ela desarma quando você enrola a direção toda para a esquerda, que é quando você vê o segundo farol aqui, né? Na hora da baliza, vocês vão ver o segundo farol, aí quando enrola para a esquerda, a seta desarma. Se ela não desarmar, vocês têm que vir aqui na seta do carro
e desligar, tá? Terminando a baliza, encaixou o carro, estacionou o carro, lembrar de colocar o ponto morto e puxar o freio de estacionamento, que é o freio de mão, tá? Colocou o freio de mão e o ponto morto, esperar a autorização do examinador para sair. Quando ele disser pode tirar o carro, o que é que vocês devem fazer? Baixar o freio de estacionamento, o freio de mão, verificar se tem espaço para frente ou para trás, dependendo da onde vocês estejam. Depois que concluiu a baliza, se tiver espaço para trás, gira a direção para a direita, dá uma resinha, tá? E depois todo para a esquerda e sai. Lembrando que essa saidinha aqui para a esquerda, vocês colocando a direção para a esquerda, tem que colocar a seta da esquerda, que é a seta da saída. Não é obrigado você colocar a seta para a esquerda na hora que está dando aquela ré para ganhar espaço. Então tem que lembrar disso. Não é obrigado, mas pode colocar, tá? Tem que colocar a seta da esquerda antes de movimentar o carro na primeira marcha para sair, certo? Quando vocês saírem da baliza, vai fazer o teste de rua. Eu peço para que vocês mudem de faixa para a faixa da esquerda para livrar os ciclistas, tá? Agora tem que prestar atenção se a baliza que você está fazendo tem faixa seccionada para que você possa sair da direita para a esquerda. Se a faixa for contínua, não tem condições. Vocês têm que sair da baliza ficando na faixa da direita, lembrando que tem espaço, tá? Não se preocupem, você pode sair da baliza e ficar na faixa da direita. Quando a gente pede para o aluno mudar de faixa para a esquerda, é para livrar os ciclistas, mas não se preocupem porque tem espaço para vocês depois mudar de faixa naquela faixa seccionada e ficar na faixa da esquerda. Tem que ligar a seta também, tá? Quando sai da direita e muda para a esquerda, seta para a esquerda de mudança de faixa. A gente usou a seta da saída, aquela é a seta da saída. Quando muda de faixa, liga a seta também, que é a seta da esquerda também, tá? Aí vocês vão mudar de faixa para a esquerda, acelerar o carro em primeira marcha. Não se preocupem, não é obrigado mudar a marcha para a segunda, mas se quiser mudar de marcha para a segunda, pode, tá? A gente recomenda que mantenham o carro em primeira marcha para que vocês não ultrapassem da velocidade máxima, que são 30 km. Então assim, é bom deixar em primeira e acelerar o carro mantendo a velocidade mínima que eles permitem de 15 km. Então não deixem 15, deixe sempre acima, próximo dos 20 km, para que não tenha problema de velocidade mínima, tá? Quando vocês estiverem na faixa da esquerda, mantenha-se na esquerda, lembrando que quando for passar pelo semáforo, observar se o semáforo está fechado ou aberto. Se tiver aberto, é continuar, tá? Se caso o sinal estiver amarelo, dependendo da distância que você esteja da faixa de pedestre, ou você passa ou para. Se estiver muito próximo da faixa de pedestre, você acelera mais o carro e passa o sinal amarelo. Caso o examinador te dê uma falta, é uma falta só, porque você passou o amarelo. Aí você me pergunta, mas se eu parar o carro no sinal amarelo, aí você vai cometer uma falta grave, que é parar o carro em cima da faixa de pedestre. Aí é uma eliminação, não é falta. Então, se for para levar uma falta, é melhor passar o amarelo. Lembrando que essa passagem do amarelo, quando você for ultrapassar o amarelo, se caso o seu carro estiver em cima da faixa de pedestre ou próximo a ela, você vai perceber que você vai parar em cima da faixa de pedestre, acelere e passe, tá? Então assim, se você estiver bem distante da faixa, bem antes da faixa, vai dar tempo parar o carro antes de pisar na faixa, antes de colocar o carro em cima da faixa. Então tomem cuidado na hora de passar o semáforo. Agora eu tô falando essas coisas bem com mais cuidado assim sobre essa passagem do semáforo,
porque muita gente fica na dúvida, mas tem tempo suficiente para que vocês entendam quando o semáforo vai fechar ou manter ele aberto, tá? Então tomem cuidado só, mas não fiquem preocupados não se preocupe, porque é tranquilo o teste do semáforo. É só vocês observarem, tá verde, acelera o carro e continua. Provavelmente vocês não vão nem ver o sinal amarelar se você estiver muito próximo a ele, porque você já está abaixo do semáforo. Então é só continuar acelerando, tá? Isso foi só uma observação que eu quis colocar aqui sobre o semáforo amarelo, para tirar essa dúvida, que muita gente fica na dúvida sobre o semáforo amarelo. Então assim, o vermelho, lógico que vocês não vão passar, né? Então se você passar no sinal vermelho, é eliminação também, tá? Então para sempre antes da faixa de pedestre, deixa o câmbio aqui no ponto morto e tira o pé da embreagem. O freio de mão não precisa puxar quando vocês estiverem parados no semáforo, porque não é obrigatório, tá? Então é só manter aqui no ponto morto, esperar o sinal abrir. Quando ele abrir, você volta a acelerar o carro de novo, acelera um pouco o carro e mantém de novo aquela velocidade acima de 15 km e continua o exame, tá? Quando concluir esse teste de rua, que é o semáforo indo, e vocês vão fazer o retorno e vai pegar o semáforo depois sentido a garagem, que é o mesmo procedimento que eu citei agora. Caso for parar o carro antes da faixa de pedestre, colocar o ponto morto e esperar o sinal abrir, tá? Se ele está fechado, deixa no ponto morto. Quando ele abrir, bota a primeira. Não coloque a primeira se vocês perceberem que o sinal vai abrir. Se o sinal está fechado, não pode botar a primeira, tá? Lembrando desse detalhe, só bote a primeira quando o sinal estiver verde na hora da saída. Esperar o sinal abrir e continua, né? Eu já falei sobre isso. Acelera o carro mantendo a velocidade de 15 a 30, mantendo mais ou menos aí uns 20 km para não correr o risco do examinador dizer que você estava abaixo da velocidade. Voltando aqui, eu quero falar sobre a garagem. Quando vocês concluem o teste de rua, vai ter uma parada obrigatória, que é antes da garagem, que é quando termina o teste de rua, né? Vocês concluíram o teste de rua, passou pelos os ciclistas, já está na faixa da esquerda, vocês já ficaram na faixa da esquerda e vão para o pare. Quando chegar nesse pare, é uma parada obrigatória, isso é uma sinalização, então vocês têm que obedecer esse pare, parar o carro em cima do pare, colocar o ponto morto e tirar o pé da embreagem e esperar a autorização do examinador, tá? Na garagem é o seguinte, quando ele disser pode seguir, são 3 garagens que tem lá à disposição de vocês. Aquela que ele falar, se ele disser garagem de número 3, vocês têm que ir para 3. Passa a primeira e a segunda garagem e vai para 3. Só que quando vocês movimentarem o carro para ir para lá, já coloca a seta de aproximação, que é a seta da esquerda, tá? Vocês vão se aproximar daquele cone e fazer aquele procedimento todo, parar o carro na posição aqui do cone. Antes de dobrar para a direita, lembrar que tem que colocar a seta da direita, que é quando você vai dobrar o carro, né? Vai observar aqui os retrovisores, vai ver os gelo baianos. Viu aqui o gelo baiano de cada lado, do lado direito e do lado esquerdo. Vai desfazer a direção para colocar a ré. Aí a seta vai desarmar. É para deixar a seta desligada mesmo, não tem problema não, tá? Não pode deixar ela ligada, porque é falta se deixar a seta ligada. Vocês vão voltar reto, então tem que estar sem seta. Na hora de estacionar o carro na garagem, normalmente a gente treina com vocês com o cone, né? A gente não tem gelo baiano. Aqui na autoescola a gente não treina com gelo baiano. Então assim, eu vou dar uma dica para vocês. Na hora que está estacionando o carro na garagem, na hora que vocês observam aqui o cone aqui na frente, a gente pede para vocês verem a pontinha do cone, não é isso? Então na hora que está estacionando de ré, o que é que vocês devem fazer? Vim parando o carro, não entra de vez não, vem entrando devagarzinho e, se possível, para o carro quando o carro estiver quase dentro. Não deixa o carro entrar todo não, deixa quase dentro. Vocês fazem o seguinte, ó, dá uma paradinha e se estica assim um pouquinho.
chega o máximo possível aqui, ó, do volante, mantendo o pé todo aqui, ó, na embreagem, para que você possa ver a ponta do gelo baiano, que parece aquele bloco é um gelo baiano, eu acho que vocês devem saber o que é. Ver a pontinha dele aqui e aqui, do lado direito do carro. Se vocês ficarem próximo ao banco aqui, ó, não vai dar para ver. Quando vocês estiverem entrando e a ponta do bloco do gelo baiano aparecer aqui na frente do carro, vai ser tarde e vai acabar encostando atrás. Então eu recomendo para que na hora que vocês estiverem dando ré, vir parando o carro, tá? E se esticar assim, ó. Pode, não tem problema. O que não pode é vocês colocarem o cinto por baixo do braço. Isso não pode, tá? Mas o cinto, ele se estica, ó. Não tem problema, ele se estica por ele, com seu corpo aqui, ó. Chega próximo aqui ao volante, para que vocês possam ver aqui, ó, o ponto, o gelo baiano, tá? Na hora de estacionar. Estacionou o carro, quando vocês tiverem certeza que está bem estacionado, aí coloca aqui o ponto morto e puxa o freio de mão, tá? Então é o seguinte, estacionou o carro na garagem, bota ponto morto, puxa o freio de mão, espera a autorização do examinador. Quando o examinador mandar você sair da garagem, que é para ir para a rampa, que é o teste de rampa, lembrar de baixar o freio de mão, ligar a seta da esquerda com a mão esquerda, tá? Não pode ser com a mão direita, como eu tentei fazer agora, não pode. Tem que ser com a mão esquerda, até porque vocês não vão estar segurando celular nenhum, tem que estar com as duas mãos no volante. Então na hora de ligar a seta tem que ser com a mão esquerda. Estou segurando aqui o celular porque eu escrevi aqui tudinho que estou falando para vocês, tá? Para não esquecer de nada. Não pode segurar nada na mão, só o volante, tá? Então liga a seta para a esquerda, sai com o carro, não saia enrolando, sai reto. Quando o gelo baiano estiver passando mais ou menos isso aqui do carro, próximo do seu ombro, aí você começa a enrolar a direção, que não vai ter perigo de encostar no gelo baiano na saída, tá? Na subida da rampa, quando você sai da garagem, que você colocou a seta para a esquerda, você vai sair e vai subir a rampa. A rampa fica do lado direito, mas só que não tem outro lugar para ir. Então não precisa ligar a seta para a direita para subir a rampa, tá? Então vocês vão subir a rampa, o examinador não diz a hora de parar. Você que tem que parar o carro em cima do pare. Sobe a rampa e para o carro em cima da rampa. Parou o carro, vai parar do jeito que você aprendeu. Pode ser mantendo na primeira, não tem problema. Ou do jeito que vocês aprenderam, colocando ponto morto, esperando a autorização do examinador. Quando ele disser pode seguir, aí vocês lembrem de colocar a primeira marcha de novo e fazer o procedimento que vocês aprenderam. Faz a rampa e na descida da rampa não precisa também colocar a seta para a direita, porque só tem aquele sentido, que é uma curvinha para a direita, tá? Lembrando que tem que descer a rampa toda sem usar embreagem e nem o acelerador, tá? Quando vocês forem descer a rampa, o próprio motor do carro, ele desacelera o carro, então não vai ter perigo de correr. Se você não apertar a embreagem e nem o acelerador, é só soltar o acelerador do carro, que o carro vai continuar descendo devagarzinho, tá, pessoal? Então não precisa apertar a embreagem, até porque se apertar a embreagem é falta. Não pode apertar a embreagem. Você pode até usar o freio, tá? Agora levemente, não pisa no freio com força não, pisa devagarzinho, até porque o carro vai estar devagar. Quando chegar na descida da rampa, vocês vão encontrar o pare, o último pare, que é o final da prova. Então nesse pare, o que é que vocês devem fazer? É colocar o ponto morto, tá? Coloca o ponto morto, puxa o freio de mão e espera o examinador encerrar a prova, certo? Coloca o ponto morto, puxa o freio de mão. Não tire o cinto de segurança. Mas por que não vou tirar o cinto de segurança se eu já encerrei a prova? Não, você não encerrou a prova. Você tem que esperar que o examinador conclua. Ele tem um tablet que enquanto ele não encerra, tudo ainda está funcionando no carro, inclusive o cinto. Se você tirar o cinto de segurança, vai acusar aqui no sistema que você tirou e vai ser eliminado, infelizmente. Então espera o examinador encerrar.
que ele vai encerrar, ele vai colocar lá, finalizar a prova, ele pega lá e finaliza. Quando ele fizer isso, ele vai dizer, pronto, pode ir embora, pode tirar o cinto de segurança e ir embora. Se ele não falar, você pergunta, tá? Mas o examinador, ele tem a obrigação de dizer que encerrou. Aí quando ele encerra, aí tudo já está encerrado. Inclusive o cinto de segurança não vai jogar mais sinal para ele. Aí você pode tirar o cinto de segurança que já encerrou. Quando vocês forem embora, vai esperar de 5 a 8 dias para o resultado sair no sistema. Vocês vão entrar no site do Detran de Pernambuco e vai procurar lá em CNH e vai digitar o CPF de vocês, que vai sair o resultado do exame. O resultado, 95% de aprovação é na hora, tá? Quando vocês concluem o exame, ainda tem aqueles 5% das câmeras que vai te avaliar. Se você cometeu alguma falta e o examinador não viu, aí detecta, e com esse tempo de 5 a 8 dias, vocês vão ter certeza do resultado. Mas quem faz o exame até esse final e o examinador não chega a falar nada, vocês têm 95% de aprovação, tá? Eu não vou dizer 100% porque tem as câmeras. Então, tem que aguardar esse tempo para depois pegar o resultado, tá, pessoal? Então, assim, eu tô passando essa mensagem aqui para vocês, para tirar essas dúvidas que todo mundo tem, né? Que o exame do Detran não é tão transparente, até porque a gente tenta passar para vocês todo esse conhecimento que a gente tem de autoescola, que faz tempo que a gente trabalha com isso, todo instrutor passa para vocês, só que às vezes passa batido durante essas 20 aulas. Às vezes a gente não passa todo o conteúdo para vocês, ou até vocês esquecem porque é tanto tempo de aula, e a gente foca muito na parte de manobras. Mas é importante vocês pegarem esses detalhes sobre o exame que eu acabei de citar para vocês. Então eu vou deixando essa mensagem para todos vocês. Eu espero que eu tenha preenchido todo esse conteúdo para que vocês possam fazer uma prova segura e muito tranquila. Se caso eu tenha esquecido alguma coisa, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu vou ler e vou responder todas as perguntas com a maior calma e paciência que eu terei, tá? Então assim, vou encerrar o vídeo. Então assim, preenchi todo esse conteúdo para vocês, me dediquei a vocês. E qualquer coisa é só falar aqui comigo no YouTube. E eu desejo a todos uma boa prova, e vou encerrar por aqui e vou fazer mais vídeos na parte prática, que é as manobras. Beleza, pessoal? Um grande abraço e uma boa prova, beleza?